Olá, sejam bem-vindos ao nosso 12º MarkCast. É isso aí, 12º edição especial, 1 ano. Aqui estamos fazendo 1 ano de MarkCast para vocês. E hoje, com edição muito especial, com 2 convidadas muito boas aqui, a Alice César e Natália Glória. A gente vai falar sobre consciência negra. E aí, você tem consciência? Como anda a sua consciência referente ao outro? Vamos ouvir agora com elas. Alice, oi Natália, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E principalmente com um tema tão importante, tão relevante e tão atual, né? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui nesse 1 ano de MarkCast. Muito legal, né, gente? Quando eu comecei, fiquei pensando, né? Como que a gente fazer? O que vai falar? O que vai trazer? O primeiro tema que a gente trouxe foi sobre prematuridade, porque novembro, além de ser o mês da consciência negra, também é um novembro roxo, né? Que olha a lista representando. E nem sabia! Também fala sobre a importância da prematuridade. E hoje a gente vai trazer um tema que é um tema comum, muito falado, mas pouco vivido. Né? A gente ainda está numa geração boa, né? de muita inclusão, que é, né, um tópico super na moda, mas ainda existem muitas coisas para serem quebradas, muitas coisas para serem descobertas. E aí, hoje aqui, Natália e Alice vão trazer um pouco da história delas para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Então, vou para a primeira perguntinha. Qual foi a primeira vez que vocês sentiram ali que vocês estavam vivendo um momento racista? Que não é pela minha condição somente de mulher, mas por minha condição de cor. Quando foi isso, assim? Desde sempre? Ou tipo, não, agora é mais frequente? Quando você faz essa pergunta, eu fico pensando assim, quando foi a primeira vez efetivamente, ou quando foi que eu comecei a ter consciência? Isso, quando que é algo começou. Porque é algo interessante, né? É bem comum a gente falar isso, que mulheres pretas, mulheres negras, muitas delas não têm, até por uma questão de proteção inconsciente, emocional, muitas de nós passamos a vida sem ter essa consciência. Aconteceu uma agressão, uma microagressão ali racial, você joga num cantinho e não percebe. Depois que eu saí do ambiente corporativo, área financeira, fui para psicologia. Nesse período, até numa terapia pessoal, que eu comecei a me dar conta de coisas, foram caindo as fichas. E até hoje, né, na nossa escrita do livro, ao fazer o meu capítulo, veio uma enxurrada de situações. Se eu for pensar na primeira vez, acho que eu não tenho essa recordação cronológica, mas a partir do momento que eu abri o meu olhar, vieram várias situações, desde colégio, faculdade, trabalho. Eu trabalhei em multinacionais. E depois que foram caindo a ficha, gente, mas quando falavam aquilo, não era uma brincadeira. E eu ria junto, não era uma brincadeira. Às vezes alguma brincadeirinha com o corpo, com o cabelo, ou com aquelas frases que hoje têm diminuído, mas ainda existem. Então eu não consigo lembrar uma primeira vez, Jéssica, assim, efetivamente. Mas eu acho que eu tenho um conjunto de memórias, assim, um conjunto de lembranças. Principalmente disso, de situações que eu não via e a gente... Acho que a minha geração passou muito por isso, de não poder ver, não tomar consciência para poder se proteger, porque não tinha onde reclamar, não tinha onde falar. E aí seria o famoso mimimi, que eu odeio esse termo, né? Mas eu acho que foram várias, é um coletivo. Agora, hoje é interessante, porque hoje o radar fica assim, acontece alguma coisa, opa, e aí a gente se posiciona, né? Então, acho que é bem por aí. É engraçado até ouvir a Alice falando, porque a gente percebe quanto que as experiências se entrelaçam, né? Porque a Jéssica perguntou e veio exatamente a mesma coisa na minha cabeça, né? Eu sinto que, além daquele momento de pré-adolescência e adolescência, quando não é um momento fácil para ninguém, né? Mas quando você é uma mulher preta, eu acho que as coisas se intensificam mais. Então, essas microagressões a gente tá
naquele momento ali que a gente percebe, assim, que pra gente é uma coisa natural, é só uma brincadeirinha, a gente ri, tá tudo bem, vamos seguir. E aí, a partir do momento em que você começa a ter um pouco mais de letramento racial, em que você vai amadurecendo, e para mim foi um gap, assim, a descoberta de que aquilo era uma microagressão e que eu estava sofrendo, sim, um racismo. Então, eu demorei um pouco a perceber que realmente eu tinha sofrido racismo. As pessoas me perguntavam, eu falava, não, imagina, tudo bem? Nunca sofri racismo, isso nunca aconteceu comigo. E aí, a partir do momento em que você vai entrando num processo de terapia, num processo de autoconhecimento, que você vai entendendo que a gente vive num país racista e num mundo racista, que a gente vai entender que não, aquilo era uma agressão, sim, eu sofri racismo. Sim, e eu concordo, gente, muito plenamente com o que vocês estão falando. Aqui também sou uma pessoa preta falando, né? E muitas vezes também passava por despercebido, porque algumas pessoas falam, mas por conta da melanina minha melanina não ser tão escura, as pessoas acham que eu não sofro preconceito. Sofro, sempre sofri. E principalmente cabelo, quando você tocou em cabelo, nossa, veio minha alma. Faz o quê? Uns 8, 9 anos que eu aceito o meu cabelo na condição natural do meu cabelo. Mas durante 11 anos da minha vida, eu mascarei esse cabelo para atender uma sociedade. Porque era bem isso que a Nath estava falando. Na adolescência, você quer pertencer. E aí, como não olhar, né, que o outro tá te excluindo daquela forma? É melhor achar que é uma brincadeira só. Ou coincidência. É o tal de você nem é tão negra assim, né? Você nem é tão escura assim. E aí vinha aquele negócio de que seu cabelo é ruim. Gente, o que é ruim, né? E aí, tá bom, vamos lá, meu cabelo é ruim. Então, eu começava a entrar naquele padrão de alisar o cabelo pra adequar a uma sociedade que também não me aceitava com o cabelo alisado. Nem com o cabelo liso. Então, continuava sendo um ruim. Era um ruim arrumado dentro daqueles padrões que as pessoas achavam que era bom. Né? Então, assim, como que eu vou pegar um gancho da fala de vocês, como que eu percebi o racismo pra mim, quando eu me autodescobri, quando eu fiz autoconhecimento. Que daí eu percebi, gente, quando aquela pessoa falava isso comigo, ela realmente estava querendo me colocar num lugar que eu não percebia que eu estava sendo colocada por conta desse preconceito. Também acontecia tal coisa, isso. E assim, não desmerecendo nenhuma outra pessoa preta que esteja assistindo isso, mas aqui nós temos duas condições que nos levam a um preconceito. Somos mulheres e somos pretas. Então, você não tem muito voz, né? Então, só o fato de estar aqui e falando para as pessoas e colocando a nossa voz, eu me sinto muito grata e me sinto agradecida por vocês terem também atendido esse convite para poder a gente falar para outras mulheres. Gente, todo mundo pode chegar nesse lugar aqui, viu? Não é exclusivo da Alice, da Natália e nem da Jéssica, né? A Alice também conta nesse livro, Mulheres que se Amam. O primeiro capítulo, gente, a Alice está lá contando sobre as experiências dela. Vamos para a segunda pergunta, que está bem interessante. Vocês acham que o racismo, ele se manifesta de maneira diferente em ambientes diferentes? Tipo, empresa, amigos, alguns eventos? O que vocês acham sobre isso? Quando você fala, Jéssica, que bom que você se sente privilegiada de poder estar aqui num canal aberto e que com certeza vai alcançar muita gente, de poder falar, eu fico pensando que, assim, hoje a gente pode falar muito mais. E o racismo como algo que... Eu não sou pessimista de forma alguma, mas eu acredito que ele nunca vai acabar. Uhum. E eu vi essa fala e que eu tomo para mim. Ele é criativo. Ele vai tomando nuances criativas hoje. Então, coisas que nós, né, com idades diferentes, certamente, passávamos, hoje talvez a gente não passe. Porque ele se sofistica, ele vai ficando criativo. Então, eu acredito que até nessa criatividade negativa e infeliz que ele tem, dentro dos ambientes ele vai também tomando outras formas. Então, assim, eu trabalhei 15 anos, né, no mercado financeiro, saí há cerca de 12, 13 anos. Então, quando eu estava, o racismo ele era
agregado ali nas brincadeiras e em tantas outras coisas, como eu falei. Hoje, até um dos bancos que eu trabalhei, ele é referência hoje nessa questão da diversidade, das diversidades e do respeito. Conversando com um amigo recentemente. Mas ele vai se colocar de uma outra forma. Então, de repente, você nem tem tantas qualificações para ser promovida, mas você se matou, você é a melhor ali na tua performance. E aí, quando você vai olhar por trás, é esse racismo. Eu já tive pacientes e mentoradas, mais de uma, infelizmente, que em grandes instituições, ninguém falou, olha, a gente não gosta da tua cor. Mas esse cabelo que você colocou não é tão adequado, não pega bem. A fala foi essa, exatamente. A gente está te mandando embora porque a sua performance não foi boa. A mulher com a meta lá em cima. E aí, o que você vai falar sobre isso? Então, o racismo, assim, ele se manifesta de maneiras diferentes, em locais, e com esse tempero da criatividade que ele tem hoje. E aí, Nath, como você vive nessa diversidade? Eu concordo totalmente com o que a Alice está falando. Eu acho que o racismo, infelizmente, tem essa característica de conseguir se adaptar muito bem. Então, quando a gente fala de um ambiente corporativo, eu acho que ele é, de uma certa forma, mais sucinto, assim. É uma forma mais suave, que você quase não percebe, ele tá ali no estrutural mesmo. Suave que dói, né? Suave que dói. Bem mascarado. Exato, bem mascarado. É mascarado, né? Então, ali no estrutural, às vezes, fica até um pouco mais difícil de você perceber, mas para quem sente na pele, ele tá ali. Então, racismo de qualquer forma, seja ele mascarado ou não, mas eu acredito que em ambientes corporativos ele é mais sucinto. Do que ambientes sociais. Sociais, eu acho que as pessoas tendem a ser um pouco mais descaradas e aí conseguem ser mais liberais. Nath, sucinto. Eu fiquei lembrando de 2 situações marcantes que eu passei nos últimos, de 2 anos para cá. Essa coisa do discreto, do disfarçado. Então, duas delas foram em eventos, um show do Paul McCartney e outra numa peça e uma outra num restaurante, que as pessoas não falaram, nossa, você não vai entrar aqui. Mas tem uma coisa que eu falo que quase me tira do sério, que é quando um dos show do Paul McCartney, eu tinha ganhado ingresso VIP numa área muito boa, e aí fui perguntar pra moça que estava ali controlando a entrada, onde fica tal lugar? Aí ela fez aquilo. Tal lugar. Não é o seu lugar. Cara, ela não falou nada. Mas verbalmente ela não falou. Aquilo me subiu uma coisa, sim, porque é ali. Uma outra situação muito parecida numa peça de teatro, num restaurante, de perguntar. E eu falo que eu sou a falante, né? Comunicadora. Então, às vezes, meu marido tá aqui, eu já vou na frente e pergunto. Aqui, a gente pode sentar naquele lugar que tá fazendo? Não pode. Não tá aberto ainda aquele ambiente. Era um restaurante ok, assim, não era nada, um top, mas era um restaurante bom. Tá bom, daqui a pouco passa um outro garçom com um casal branco e vai para aquela área. Eu só olhei pro garçom, ele fez assim, foi muito não verbal, ele fez assim e a gente foi para esse lugar que a gente queria. Então são formas sutis, não não gritadas como a gente vê no futebol, mas que elas acontecem. A gente se que falando dói, disso, dá raiva. me fez lembrar também uma situação, né, no qual também tinha ali um evento, eu estava numa loja, né, uma loja de grife, e aí tava olhando umas coisas, daqui a pouco vem uma moça muito bonita e você pode me ajudar com não sei o que, com nananã? Gato, não trabalho aqui. Eu não trabalho aqui. Então, assim, às vezes, as pessoas, elas te colocam em lugares que elas querem que você fique, né? Que você ocupe aquele lugar, que às vezes não é o seu. E quantas vezes, agora falando de memória emocional, nós não nos colocamos nos lugares que nós devemos nos colocar por conta de que, desde pequena, alguém já nos colocou em um lugar que não era nosso. Então, assim, eu tive muita dificuldade na vida de ocupar alguns lugares e que tive que ouvir de pessoas, Jéssica, mas se você não fosse capaz para estar aqui, você não estaria aqui. Você é qualificada para isso aqui. Porque durante muito tempo da vida,
ouvia de tipo, não, você não vai chegar lá, esse lugar não é pra você, aqui não é assim que funciona, né? Então, não só tem isso da pessoa querer te colocar num lugar que você não merece, mas também de ter que se policiar pra nos colocar no lugar que realmente a gente deve ocupar, e né? nisso a gente percebe o quanto que afeta a autoestima, né? Porque a gente começa a se questionar se aquela pessoa não tá certa. Realmente, será que eu deveria estar aqui? Esse espaço é meu? Talvez eu não deveria estar aqui, eu tenho que ir embora. E aí, eu também percebi muito isso em mim, que eu comecei a me encalacrar de uma certa forma, de chegar em ambientes e ver que não tinha os meus ali, não tinha pessoas iguais a mim, então não é pra eu estar aqui, eu tenho que me retirar. Ou eu tenho que me igualar. Exatamente. E me ignorar. Exatamente. E romper os meus limites. É interessante quando a Nath fala isso, porque a gente entende, dentro do conceito de traumas, a gente tem uma linha ali sobre traumas raciais. E que, graças a Deus, tem sido muito estudado, muito. Aqui no Brasil, a gente tem algumas referências. Lá fora, Estados Unidos, tem referências incríveis, homens e mulheres. Dois principalmente, que têm estudado muito. E quando a gente olha essa questão do trauma racial, a gente toca também num trauma transgeracional. Que eu vou passar essas questões por mim, pelas minhas adequações ou inadequações. E também eu tenho toda a minha ancestralidade. A gente tem a questão da escravidão, a gente tem muitas coisas que, se eu não tenho consciência, eu vou carregar para o meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, de ouvir aquilo que me fala, seu lugar é ali. Ou até desse inconsciente coletivo que fala, mas você não trabalha aqui? E tá tudo bem. E eu já ouvi uma falar, mas qual que é o problema? Você é confundido com a vendedora? Nenhuma. Não, o problema é que a gente é constantemente confundida com uma a vez ou vendedora. outra, né? Tá tudo bem, mas constantemente. Então isso fica no inconsciente coletivo e vai da gente a terapia, autoconhecimento, para que a gente rompa essa casca, para que a gente se sinta pertencente, sim, e merecedor. Eu mereço, sim, estar aqui, né? Então é muito interessante isso. Gente, agora uma pergunta bem icônica aqui. Na opinião de vocês, o que é mais eficiente ali? Não sei nem se falar ser eficiente, mas o que eu acho que dá mais certo para combater o racismo com as pessoas? Mais diálogo, essa disseminação... Não, quero ouvir de vocês. Essa disseminação de conhecimento, com palestra, ou vocês acham que não, ações concretas, tem que dar basta, tem que falar alguma coisa? Eu queria que... opinião mesmo, como que vocês acham que a gente pode dar uma melhoradinha aí nesses... Porque agora a gente já tá na consciência de que, ok, estamos evoluindo, mas é muito, muito mais mascarado do que uma evolução. Então, como que a gente pode tentar trazer isso para o mais natural e uma coisa real ali? Quer começar, Nath? Essa é difícil. Muito, né? É que eu acho que essa é uma linha muito tênue, assim. Quando você faz essa pergunta, eu penso muito na questão geracional, né? Eu vejo lá a geração dos meus pais, a geração dos meus avós. São pessoas que estão acostumadas com as microagressões e acham que isso é normal. Então, pessoas que falam, seu cabelo é duro, seu nariz é de batata, e acham que isso ainda é uma brincadeira. Então, eu acho que a gente ainda vai perpassar por a questão de todo o letramento racial, de ter que conversar com essas pessoas, fazer com que essas pessoas entendam todo o contexto racial, porque para elas, na geração delas, isso era ok, tá tudo bem. É só uma brincadeira, vamos seguir. E não, sabe? Não é só uma brincadeira. Ao mesmo tempo, eu entendo que tem as pessoas que são totalmente mal intencionadas mesmo e que, às vezes, querem se embasar no desconhecimento. Eu não sabia que isso era racismo. Como assim? Né? Gente, como assim? Você não sabia que isso era racismo, né? Gente. Então, as ações concretas, elas também são muito importantes. Assim, racismo é crime e se eu tenho uma ferramenta legal para usar contra isso, eu vou usar. Então, eu acho que as duas coisas andam muito juntas. Quando você foi falando, eu fui fazendo check em tudo. Todas as anteriores. Tudo. Plim, plim. Porque eu acho que a gente ainda tem pessoas que têm uma consciência tão fechada e ok, é o mundo delas, e sem intenções negativas, que não veem racismo em algumas coisas. Recentemente eu tive uma experiência, até conversando num evento, que a pessoa falou, mas sério que é assim? Sério que mulheres pretas ainda não conseguem alguns cargos? Tem questões assim? E aí eu acompanhei essa conversa e outra pessoa falou sim. E a pessoa ficou chocada, e realmente chocada. E
que falou, eu não acredito nisso. Então, acho que a gente precisa, assim, de ações constantes, a gente precisa da fala, a gente precisa de pessoas de referência em todas as áreas, seja artística, política, o que for. Pessoas de referência que tragam essa fala para combater e para instruir também, porque infelizmente ainda a gente tem disso ser mais conversado nas escolas públicas e particulares, porque às vezes você vê crianças reproduzindo ações, agressões, e a criança ela não brota com aquilo, né? Ela ouve em algum lugar, ela vê aquilo em algum lugar e ela reproduz, sabendo que às vezes vai ofender o outro. Então, como chamar de bobo, é como chamar de macaco, de preto. Então, acho que trabalhar em todas as frentes e todas as bases. E é um trabalho que tem horas que cansa, mas que a gente tem que ficar ali. Às vezes, em grupos sociais, com pessoas queridas, brancas, você fala, olha, isso que você falou não é legal, por conta disso. Ai, amiga, não é assim. Então, peraí, deixa eu te explicar, deixa eu desenhar para você. Que é assim, né? sim. E que é racismo, e que existe. E colocar também o quanto isso adoece, como a Nath falou da questão da autoestima, adoece emocionalmente. Exatamente. E como as nossas emoções, o nosso cérebro está ligado ao nosso corpo, tem adoecimentos físicos. Então, quando a gente vai olhar adoecimentos femininos de mulheres pretas, que não é coincidência ter tantas questões no trato reprodutivo e tantas outras doenças. Então, é tudo fruto disso. Então, a gente precisa ficar batendo, respira um pouquinho, falar, hoje eu não quero falar, mas tá ali. Eu penso muito parecido. Acredito que o futuro está nas nossas crianças, realmente, numa nova educação. Acho que a educação vem de berço, mas às vezes o berço está errado. Então, acho legal, muito legal, escolas começarem a abordar esse tipo de assunto. Comunidades, né? Seja ela de cunho religioso ou não, acho que é importante que traga esse assunto. Então, eu tenho esperança nisso. Mas é igual vocês falam, eu não sei se eu vou estar viva para ver essa outra coisa. Mas acho que a gente também pode aletrar e continuar, igual você falou, cansa, né? Porque tem hora que cansa mesmo. E hoje, a galera, assim, como tem muitos assuntos ao mesmo tempo e tem muita coisa que tá vindo com essa geração que estão chamando de mimimi, fica muito difícil, porque colocaram... e aí eu vou falar não só de cor, mas colocaram lá diversidade e inclusão, o tema em tudo, como se fosse uma coisa de moda e você tem que saber, e isso é uma coisa corporativa, gente. Isso não é corporativo, isso não é de hoje e isso não tem que ser moda. Isso tem que ser atemporal. E a galera fala, é inclusão, vamos aqui. Então, todo mundo preto, todo mundo só deficiente. Isso pra mim não é inclusão, isso pra mim é segmentação. Isso se chama segmentação. Incluir é eu estar aonde eu quiser, no lugar que eu quiser, com a diversidade que eu tiver e eu ser aceita do jeito que eu sou. Ponto, acabou. Isso pra mim incluir. Então, assim, eu ainda brigo, eu ainda faço parte de grupos de diversidade e inclusão e eu ainda discuto muito sobre isso. Cara, a pessoa tem que mudar a mentalidade. Enquanto a gente estiver achando que não, aqui então vamos fazer uma coisa só aqui só pros pretos, aqui só pros deficientes. Cara, é diversidade. Vamos fazer uma coisa para que todo mundo se sinta bem. Jéssica, posso Né? trazer Pode, uma à fala vontade. que eu odeio do fundo da alma? Sempre... Em novembro, ressurge uma fala que vocês já devem ter ouvido. Já, bastante. Respirem, meninas. Do Morgan Freeman, que devemos parar de falar sobre o racismo porque assim ele vai parar de existir. Não, a gente precisa falar. Eu acho que quando a gente fala de inclusões, de diversidades, a gente tem que ter muita sabedoria. Até para não cair nos extremos. Exato. Porque como não se pôde falar muito tempo, então a gente acaba indo para um oposto, que é a raiva, e isso desqualifica as falas, os movimentos, e eu falo movimentos no sentido de movimento de mudança de consciência. Então, a questão da raiva, de conseguir tudo na porrada,
não leva a nada. Mas também precisa ser falado. Então, tem muitos lugares e pessoas. Se a gente for ver nos nossos grupos, terão pessoas que falam, é melhor não falar, porque vocês ficam falando, isso segrega mais. Falar em cotas, falar segrega mais. Não é sobre isso. E aí, eu acho que a palavra disso é sabedoria. Exato. E se preparem, porque esse novembro vai aparecer uma postagem. Sempre. Eu sempre tenho amigos de rede, ou amigos pessoais que vão e postam. Aí tem horas que a gente vai e conversa, tem horas que a gente fala, ai, não vou falar de novo. Abandona. Vontade de encontrar com o Morgan Freeman? Fala, amigo, por que você fez esse desserviço? Como você contextualizou essa frase? Me conta pra poder eu, pelo menos, desmistificar isso na cabeça. Posso colocar da uma pessoa? coisa importante Pode, aqui também, claro. pensando... Eu nunca parei para procurar essa entrevista ou o contexto do Morgan Freeman, mas o que a gente tem hoje, que eu acho que potencializa também o racismo, é pessoas que tiveram tantos sofrimentos, tantos traumas, ouviram, né, quando criança, e que elas vão se endurecendo, pessoas pretas. E eu vejo isso muito, talvez vocês lembrem de pessoas em mídias, pessoas retintas, que passaram por tantas situações que elas vão para o oposto de falar que não existem. E quando eu falo isso, vem diversas pessoas públicas na minha cabeça. E que acabam falando também, gente, não existe racismo. Aí você fala, cara, tu é retinto. Certamente você passou. Mas é uma forma inconsciente também de se defender. E isso atrapalha bastante esse movimento de tratamento de consciência do racismo. Não vou citar nomes, mas certamente vocês têm pessoas na cabeça. Né? Ai, gente, vamos lá. Na jornada do autoconhecimento e empoderamento de vocês, que vocês tiveram aí, como a questão racial influenciou a maneira que vocês se enxergam e se posicionam hoje dentro do mundo, né? Quando vocês se autodescobriram, fizeram uma jornada do autoconhecimento, perceberam que aquelas ações existiram, são relevantes, existem ainda na minha vida. Como é que eu me posiciono diante disso, usando essa inteligência emocional? Desde que eu saí do banco, né, desde que eu entrei nessa jornada entendendo que era financeira, não era para mim, me lancei na psicologia, foram vários processos, muitos cursos, muitas coisas. E em todas elas, eu ia me enxergando. Mesmo que fosse algo para o meu trabalho, para oferecer para o outro, eu falo que eu passava pelo moedor, né, antes de entregar. E acho que isso foi me conectando, me reconectando. Falando nisso, tem um livro de uma dessas cientistas que fala sobre trauma racial, que é a doutora Thema Bryant. Deixo aqui depois, o livro se chama Reencontro. E ela fala que os nossos traumas, as nossas dores, faz com que a gente se perca da nossa essência. A gente precisa desse caminho para se reencontrar com a gente, com a nossa autoestima. Então, acho que tudo que eu fui passando, eu fui me montando a minha figura, né? E hoje eu entendo, lógico, ainda com muitas coisas a serem tratadas, que eu posso tratar outras pessoas, que a forma que eu falo, os lugares que eu entro como, e hoje é tranquilo isso, sem falsa modéstia, de representatividade para outras mulheres, para outras pessoas que passaram, até mais novas, por questões que eu passei, que elas podem, sim, estar em algum lugar, falar, se colocar, serem quem elas querem ser. Pegando um pouco do gancho do que a Alice falou, eu lembrei muito da conexão de como que o racismo tem o potencial de calar a gente. Eu passei por algumas situações, quando mais nova, que foram muito difíceis para mim, em um certo momento, onde o racismo me colocou numa posição de você não deveria estar aqui, você não tem espaço para falar, esse lugar não te pertence. Então, eu acho que eu entendi nesse momento que eu precisava ser mais vocal. Eu precisava usar minha voz. O racismo não tem o direito de me calar. Então, eu precisava usar minha voz para eu abrir caminho para os próximos que deveriam passar. Então, eu entendo muito que tem esse impacto todo sobre nossa autoestima, sobre o nosso autoconhecimento, que é um processo muito doloroso, diga-se por passagem. O meu processo, eu entendo que ele ainda está acontecendo. Todo dia eu me descubro, me redescubro, me remonto.
Mas eu entendo que é isso, é ser vocal, assim. Você não deixar com que todas essas ações te calem e que você precisa assumir sua posição e sentar na cadeira com a qual você lutou para chegar. Eu falando também como de vivência, de experiência e do dia a dia, concordo com a Nath. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes a gente já foi calada, pode você estar assistindo e achar que você já foi calada, já foi silenciada, que as pessoas te colocam em lugares que não é seu. Você tem que buscar a sua essência, como a Alice falou no começo, e não deixar que isso forme novos traumas. Mas lá no passado, Jéssica, eu tive uma questão assim. Eu vou falar uma questão minha do passado, mas eu não vou citar nome com quem foi, porque eu acho muito injusto, porque foi muito familiar. Tinha uma pessoa da minha família que ela cantava uma musiquinha pra mim, assim, ó. Escravo de Jó. Era essa música que eu ouvi durante minha infância e falava, né, ria sobre uma condição de eu ajudar minha mãe na minha casa e também uma mensagem subliminar ali por eu ser escrava e ser preta. Então, eu sou escrava. Então, em muito momento da minha vida, eu não tinha conectado, mas eu sempre imaginava que eu tinha que estar a serviço de tudo e de todos. Entende? E ainda, até hoje, me aprisiona ainda um pouco a questão do servir, né? Acho que eu tenho isso dentro de mim, isso é uma coisa minha também, mas às vezes passa porque eu já tinha isso, mas foi reforçado quando eu era criança. Jéssica, quando você percebeu isso? Eu só percebi isso com autoconhecimento, igual a Nath falou, eu ainda estou participando. Nath, eu tenho um recado pra você vai participar até o último dia da sua vida. Eu ia falar isso. Até o último dia da sua vida. Que bom, porque é melhor do que passar a vida inteira na ignorância. Então, Sim. que bom. Vai doer quando você achar, nossa, tá tudo bem até aqui. Aí vem uma lembrancinha, como talvez nós aqui, quem está assistindo, deva acessar, vem. Aí você se coloca nesse lugar, toma consciência e trata. E segue pro próximo E aí desafio. vai ter sempre novos níveis, novas coisas. E assim, vai ser normal. O autoconhecimento, eu sempre bato muito nessa tecla. O autoconhecimento, ele é constante. Quando você viver, você vai descobrir coisa. Puta, eu não sabia disso. Eu não lembrava, eu não sabia Até o o que eu último fazia. respiro. Até o último respiro. Então, isso é muito importante. Gente, agora a gente tá quase encerrando aqui. E eu queria que vocês deixassem uma palavra, alguma coisa, uma mensagem, talvez de inspiração, de conexão para essas mulheres e essas pessoas pretas que estão nos assistindo, ou essas pessoas brancas que também nos assistem, né? Para que elas possam entender um pouco de consciência negra. O que seria, né? E uma mensagem de vocês para essas pessoas, assim. A gente, por muito tempo, quando eu trabalhava em banco, como eu falei, né? Eu ouvia, nossa, para que dia da consciência negra? Vai ser feriado dia 20. Aliás, dia 20 de novembro é o dia do meu casamento. Meu aniversário de casamento. Parabéns. Obrigada. E aí eu ouvia, nossa, mas pra quê? Precisa de um dia de consciência branca também. Vocês já devem ter ouvido. E esse ano vai sair de novo, porque todo ano sai. Mas eu acho que a gente pensar, se, como você falou, tem pessoas brancas, pessoas não negras assistindo. Então, se pra você não faz sentido, respeite. Porque são dores do outro, e são dores ancestrais, familiares, e que talvez se perpetuem para algumas pessoas. Então, é questão de respeitar. Entender que o outro... você nunca vai entender o que é a dor do outro. Que a gente precisa, para as pessoas pretas, a gente precisa se tratar, se cuidar, buscar esse autoconhecimento que não é fofinho, que não é gostosinho, que dói pra caramba e que vai ser até o fim da nossa vida. Mas que isso nos fortalece e nos permite ter uma vida mais saudável, emocionalmente, nos nossos comportamentos, porque a gente vai parar de querer compensar. E eu me via, né, me tratei disso, me via que algumas dores não vistas, né, com essa questão racial, a gente faz compensações. Sim. De compras, de tantas outras coisas, de comida. Né, então a gente precisa se tratar pra gente ficar bem e pra gente também ser referência para as outras pessoas. Então, e que é possível, sim. E que mesmo que eu falei no início, que talvez a gente não tenha a extinção disso, mas a gente pode fazer um mundo melhor e mais consciente.
enquanto a Alice falava, vinha uma palavra na minha cabeça muito latente, que é a questão do empoderamento, né? Então, hoje em dia a gente escuta empoderamento o tempo inteiro, mas para quem vive, isso é tão importante. Eu acho que eu me reconectei comigo tantas vezes a partir do momento em que eu me empoderei, a partir do momento em que eu estive com os meus, me conectei com eles, me conectei com a minha ancestralidade. E eu entendi que atrás de mim teve muita luta e que eu vou passar abrindo um caminho para muito mais luta ainda, mas que eu espero que seja mais fácil para quem esteja vindo, né? Que eu também sofri, estou sofrendo com muitas coisas, mas que eu estou aprendendo a lutar com isso e eu quero ensinar para os meus também como fazer isso. Então, se empoderem o máximo que vocês puderem, tenha rede de apoio para as pessoas brancas também, alice a essa luta, porque não é fácil, são dores muito difíceis de passar, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir. Gente, aqui eu vou juntar, porque eu acho que foi um mix muito gostoso, né? Obrigada, primeiramente, por esse bate-papo com vocês. E aqui, como pegando a fala da Nath, uma fala da Alice, o recado aqui que fica, a mensagem que fica é respeito. Né? Precisamos respeitar primeiramente a nossa história, aos nossos ancestrais. Assim, não é fácil. Igual você falou, não vai se extinguir. Sabe por que não? Porque é histórico. Não é a história da família da Alice, da família da Natália, da família da Jéssica. Não é. É uma história de séculos e séculos. Que a gente vem trazendo, carregando, transformando e lutando para que nossos descendentes possam ter uma história melhor que essa. Então, agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Pedimos que se empoderem, cresçam, se autoconheçam para conseguir elevar o seu valor. E a todas as pessoas brancas que nos assistem, muito obrigado. Vocês hoje cresceram em nível de consciência. Com certeza serão seres humanos muito diferenciados. Muito obrigada. Curte, comenta, compartilha. Se não falar, social me mata. Tá aqui, vem curtir. Beijo!